TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Pensando Bem, através da nossa TV Câmara, Canal 10, a cabo e ao vivo. Hoje nós temos o prazer de entrevistar o secretário Canidé de França, do Esporte e Lazer, Secretaria Estadual, né? E que vai nos falar sobre as suas atividades nesses... Canidé substituiu o vereador George Câmara e está há apenas 5 meses à frente da secretaria. E para participar da nossa entrevista, eu tenho o prazer e a satisfação de ter aqui a minha amiga contemporânea de Jornal de Hoje, Eda Mercedes. Inicialmente, boa noite, secretário. Boa noite Joaquim. Boa noite, Hélida. Boa noite aos telespectadores da TV Câmara. E é com absoluto prazer e alegria que nós aqui estamos para conversar e tratar de notícias sobre as ações das políticas públicas na área do esporte e na área do lazer. É um prazer estar ladeado aqui por 2 nomes do jornalismo potiguar. E uma das inteligências da nova geração do jornalismo, né? Hélida Mercedes, que é minha amiga, e vai dar o seu boa noite. Boa noite, Joaquim. Boa noite, secretário. É um prazer estar aqui. Lisonjeada com seus elogios, né? Mas como somos amigos, você é suspeito para falar. Secretário, acredito que é uma grande oportunidade nesse momento de Olimpíadas, Paralimpíadas, e a gente discutir um pouco dos investimentos da sua pasta aqui no Estado. Canidé, eu costumo dizer que não gosto, e a partir de agora eu vou evitar falar em crise. É a palavra que se ouve em todos os lugares, em todos os momentos, não é? Então, eu perguntaria a você, diante das adversidades que estamos vivendo no país, no Estado e na capital, o que é que você conseguiu fazer e como você conseguiu fazer à frente da Secretaria de Esporte e Lazer? Olha, nós assumimos o governo, a Secretaria de Estado do Esporte e do Lazer, em janeiro de 2015. O titular da pasta era o George Câmara, vereador no município de Natal, e nós assumimos a secretaria com uma compreensão de que a prevalência deve ser do interesse público, deve ser das políticas públicas, Hélida. E nesse sentido, nós decidimos, como se diz no popular, aproveitar aquilo que já vinha sendo realizado na secretaria desde o ano de 2007, que foi o ano de criação da secretaria, e aprimorar com uma nova visão, com um novo olhar sobre as ações que nós precisaríamos resolver. Primeiro, nós partimos de uma compreensão de que o esporte e o lazer, eles são um direito da população. E nessa condição, que está lá no artigo 217, Joaquim Pinheiro, da Constituição Federal, nós precisamos ter um foco de que a prevalência é da política pública do esporte e do lazer. E nesse sentido, nós traçamos diretrizes, nós buscamos identificar o que é que poderia realizar de concreto, né? E quais seriam as diretrizes que tornariam mais efetivas as ações da Secretaria. Por isso que nós, desde janeiro de 2015 até o presente momento, nós decidimos o seguinte, Joaquim, nós não vamos inventar a roda. A política pública do esporte e do lazer, ela é uma política que, desse ponto de vista, ela é nova no nosso país. Você veja que o Brasil é uma nação jovem, tem pouco mais de 500 anos, mas o Ministério do Esporte só veio a ser criado em janeiro de 2003 com a medida provisória do presidente Lula. Nós achamos que essa medida trouxe um alento e trouxe um reconhecimento para o esporte nacional. Nós achamos que isso é fundamental. Já os estados, Joaquim, criaram boa parte das suas secretarias, eu não diria todos, mas boa parte dos estados da federação criaram as secretarias de esporte, vamos dizer assim, não por uma convicção e por um compromisso com o esporte e com o lazer, mas fundamentalmente para estabelecer um vínculo com o poder central e a partir daí poder passar a receber
recursos federais decorrentes da loteria esportiva. Então é dentro desse cenário que nós aqui nos colocamos. A nossa prioridade fundamental do ponto de vista da prerrogativa da nossa secretaria é o esporte amador, é o esporte escolar, né? Nós desenvolvemos um conjunto de atividades e é tanto que para 2016 nós avançamos, Joaquim, e temos um calendário publicado, inclusive, pela primeira vez no Diário Oficial do Estado, um calendário que contém 25 eventos, 25 atividades elaboradas pela Secretaria de Estado do Esporte e Lazer. Não é somente a atividade, porque quando se fala em esporte, se fala muito na bola. Não é só atividade relacionada a essa questão da bola, é de uma concepção mais elevada da política pública do esporte e do lazer. Então, nesse cenário, nós estamos estabelecidos e acreditamos que vamos avançar. O nosso objetivo central, a nossa meta maior, que nós estamos descortinando, é criar as condições para elaborarmos um plano estadual do esporte e do lazer para o estado do Rio Grande do Norte. Porque a partir da existência de um plano estadual do esporte e do lazer do Rio Grande do Norte, qualquer governo, em qualquer circunstância política, vai ter uma diretriz legal de políticas públicas para construir e desenvolver as suas atividades. Olha, Joaquim, você que tem mais de 30 anos nessa atividade do jornalismo, a Hélida, que é uma jornalista nova, mas é proeminente nessa tarefa da informação que é importante, você vai verificar o seguinte: os grandes problemas que se tem é que você não tem muita coisa consolidada. Cada um que entra quer fazer do jeito, quer pintar a parede de uma cor, quer riscar o chão de um jeito para deixar a sua marca. A grande marca que nós podemos deixar é a marca do compromisso com a coisa pública e com o direito da população. Nós achamos que isso é fundamental e nós estamos buscando, nesse governo, construir esse caminho da transparência, da inclusão e da inclusão social das pessoas nesse processo do esporte e do lazer. É o grande desafio que está colocado. E se nós desenharmos uma política pública de esporte e de lazer num plano estadual, nós vamos dar uma grande contribuição ao Rio Grande do Norte com a nova visão e com um novo jeito de tratar o interesse público dessa população, especificamente nessa área do esporte e do lazer. É a compreensão que nós temos. E aí, nessa sua colocação, secretário, percebo também uma preocupação, acho que como base de profissionalização da gestão. Que essa questão de cada um que entra faz de um jeito, acaba sendo uma preocupação muito maior com a personalização do que, de fato, deixar esse legado. E começar do zero, como o senhor bem colocou, realmente torna a situação muito mais difícil. E o que a gente vê e vem acompanhando na imprensa, e aí como eu também atuo na área de educação, a gente consegue perceber que geralmente há uma preocupação com a bola, né, e com ginásios e as coisas grandes. Aí eu queria até aproveitar para você falar sobre o DED também, como é que está essa situação. Mas a minha pergunta é, há uma preocupação de um trabalho integrado com a Secretaria de Educação, por exemplo, para que esses eventos, né, num calendário, sejam integrados com a atividade educativa, que prendam o aluno dentro da escola, já que a gente sabe que, de repente, num contraturno, que a ociosidade leva para a droga, leva para questões de aumento da insegurança no Estado. E aí vem uma outra questão, a estrutura nas escolas também, que eu sei que é da Secretaria de Educação, mas se não haveria a possibilidade de uma parceria com a Secretaria de Esporte. Olha, primeiro, é muito importante essa colocação da Hélida, porque a primeira medida que o George tomou na condição de secretário de Estado, e eu como auxiliar dele, né, como o secretário de Estado adjunto, a primeira questão que nós resolvemos, Pinheiro, foi quando se tratava da questão relacionada a calendário. Então, se é o mesmo governo, se é a mesma diretriz da política pública, não tinha sentido você estar disputando o calendário da Secretaria de Estado do Esporte e do Lazer com o calendário de eventos escolares, de jogos da Secretaria de Estado de Educação. Então, a primeira coisa que a gente resolveu foi acabar com essa disputa de calendário, e nós acabamos no diálogo, no consenso, no entendimento, e nós passamos a não fazer eventos e atividades concorrentes. A segunda questão que nós estamos trabalhando e conversamos recentemente com a colega secretária, a professora Cláudia Santa Rosa, é de que precisa saber mesmo o seguinte, né? E a professora tem uma posição muito avançada em relação a isso. Ela tem uma compreensão de que toda parte dos jogos escolares que hoje são realizados pela Secretaria da Educação, ela acha e ela tem a convicção fundamentada do ponto de vista administrativo e do ponto de vista da concepção pedagógica, Joaquim, de que todas as atividades relacionadas ao esporte escolar da Secretaria da Educação,
ela tem a convicção que deve ser encaminhado para a Secretaria de Estado do Esporte e do Lazer. O órgão da Secretaria de Educação, no caso a CODESP, ela teria principalmente uma responsabilidade dentro do seu conjunto de atribuições, quais sejam tomar de conta da atividade dos profissionais de educação física que trabalham no âmbito das unidades escolares. Nós achamos essa posição da secretária avançada, concordamos com ela e vai se criando um ambiente do governo para a gente discutir o reforçamento dessa atividade do esporte escolar na Secretaria de Estado do Esporte e do Lazer. Uma outra questão que nós precisamos colocar aqui é o que se trata dos equipamentos. Né? Nós temos escolas, eu fui alfabetizado apenas aos 11 anos de idade. Eu sou de uma comunidade rural do sítio Poço, no município de Almir Afonso, depois aqui voltei para o Siridó e fui alfabetizado aos 11 anos de idade. Agora, o que é preciso dizer? As escolas construídas, e que boa parte delas ainda servem a uma demanda apresentada pela sociedade, essas escolas, na época, elas não tinham nem cozinha, né? Elas não tinham nem auditório. Por quê? Porque o período autoritário não permitia que as pessoas se reunissem e não enxergava na segurança alimentar um elemento importante para viabilizar o processo educacional. Né? Então, nós temos hoje parte das unidades escolares que não tem equipamentos adequados, que não tem ginásio, que não tem quadras, que não tem, enfim, condições de desenvolver as práticas esportivas e de lazer. E a vida mostra o seguinte, aquele Joaquim Pinheiro que adentram na vida e na prática do esporte, 48% deles iniciam na escola. Então, a escola é o lugar de conviver, é o lugar de aprender, mas é um lugar, por excelência, de se praticar esporte. Então, nós temos essa visão conjugada, nós esperamos que o poder público se qualifique, se referencie, para que as escolas sejam uma modalidade também de centros esportivos escolares, porque isso tem uma repercussão positiva, né, em toda a vida das pessoas. Até porque, Joaquim, nós temos uma compreensão de que o esporte não é o entendimento apenas de uma competição. Não. O esporte, no nosso entendimento, é o esporte para toda a vida. Por exemplo, a gestante, quando ela está gestante, que o filho, né, que está sendo gestado, como a gente diz lá no sertão, quando ele se bole, quando ele se mexe, que ela leva a mão à barriga, que acaricia, que conversa com ele, ela está praticando uma atividade esportiva, ela está vivendo um momento de lazer uterino com seu filho. Né? E o idoso, aquele senhorzinho que está de bengala, aquela senhorinha, todos nós precisamos dessa atividade, dessa prática esportiva e de lazer. Por quê? Porque isso faz bem para a qualidade de vida, para a saúde mental, mas também para a saúde física. Nós não podemos entender a prática do esporte apenas como eventos de natureza comercial e de natureza publicitária. Até eu vou além, é uma questão social realmente, na visão macro, pois além do estilo de vida que é modificado no momento da prática esportiva incentivada desde a infância, da adolescência, isso repercute nos resultados dentro da escola e na vida das pessoas. Isso que você tem disciplina, você tem toda uma aprende perspectiva. A competir sem ter raiva. Né? Eu estava conversando aqui com o jornalista Joaquim Pinheiro. E a segurança. E a segurança, porque você veja o seguinte, o esporte ele educa, ele confraterniza, você aprende a respeitar, você aprende a conviver, você aprende a ser tolerante. E nós estamos vivendo um momento de muita falta de respeito às pessoas, à civilidade, de absoluta intolerância. E a prática do esporte, ela cria o ambiente de relações elevadas e de civilidade. E eu diria uma coisa aqui, que o esporte é fundamental. Olha, o Ministério do Esporte publicou uma pesquisa chamado de esporte o ano passado, 2015. E lá, Joaquim Pinheiro diz o seguinte, 45% da população brasileira nessa fase adulta, ela é sedentária, ou seja, ela não pratica pelo menos uma atividade de prática de esporte, de educação física durante a semana. Qual é a consequência disso? A consequência disso são o problema que a gente chama os AVCs, os derrames, as paralisias cerebrais, os trombos, ou seja, tudo isso vai para onde? Dentro das unidades de saúde, coisa que você poderia resolver com a caminhada, que você teria condições de ter prevenção.
Então, esse é um elemento importante. E a questão da segurança, porque você, para praticar esporte, você tem que ter segurança, você tem que ter iluminação, você tem que ter o local de sua mobilidade assegurada, com condições. Não é? Então, a prática do esporte e do lazer, ela se completa com uma visão múltipla da integração da vida com todos os aspectos e todos os setores que convivem em sociedade. Eu lhe pergunto ainda nesse sentido, que Pinheiro perguntou logo no início sobre os custos. Sobre os custos. E aí eu lhe pergunto, todo esse processo é uma questão de educação da sociedade, que muitos ainda veem o esporte como um custo, não como um investimento. Esse momento de Jogos Olímpicos, Paralímpicos, também é um momento de se aproveitar para conscientizar a pessoa que isso não é custo, é investimento para o futuro. Óbvio que não é uma coisa rápida. Não, nós acreditamos que o esporte, né, na sua concepção mais elevada, é muito prejudicado pelo baixíssimo investimento. Nós temos uma cultura de investir muito pouco. A cultura que se tem é de se investir nos grandes eventos. E nós acreditamos que é preciso ter uma política pública na definição do orçamento nacional, do orçamento dos estados, do orçamento dos municípios. Precisa ter rubrica própria e essa temática precisa ser trabalhada como uma política de prevenção, como uma política de valorização e como uma política de investimento. Mas ainda é muito baixo, por quê? Porque o esporte amador ele é importante, Joaquim, mas ele é muito caro. E quem é que financia o esporte amador? Quem é que financia o esporte amador? Nós achamos que quem deve financiar o esporte amador é o poder público do Estado, porque a iniciativa privada ela não tem compromisso com isso. Ela tem compromisso com os grandes eventos, com as competições profissionalizadas e que dá retorno de mídia e que dá retorno de dinheiro. Né? Agora, a atividade e a prática esportiva do cotidiano, essa daí não. Tem, no nosso entendimento, ela tem que ser acolhida dentro do orçamento e dentro das diretrizes das políticas públicas para melhorar a qualidade de vida do conjunto da população, independentemente que seja esporte amador, que seja esporte de alto rendimento. Nós compreendemos que o esporte é para toda a vida, Joaquim. Exato. A gente está terminando o primeiro bloco. Eu queria agradecer a presença do secretário, né, e dizer que em outras oportunidades nós estaremos aqui com mais tempo para discutir esse assunto, que é um assunto da maior importância. Obrigado, Canidé. E vamos para o segundo bloco. Uma pausa no segundo bloco. Ler me leva a outros lugares. A leitura me desperta a imaginação e me leva a conhecer o mundo. Não importa o tamanho da sua escola, o importante é que você tem professor onde você possa desenvolver o aprendizado. A minha escola é pequena, mas eu gosto muito, muito dela. Conte o que pode melhorar na sua escola. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. Diga sim, 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 há um futuro melhor pra mim. Quero contar com você pra ajudar a LBV. Diga sim, 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 junte-se a mim. Quero contar com você pra ajudar a LBV. Sim! O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever.
Bom, estamos voltando aí com o segundo bloco do programa Pensando Bem, né? E agora vamos entrevistar o publicitário Marcos César, né? Figura bastante conhecida aqui na capital, no Rio Grande do Norte, editor da revista Foco. É um prazer tê-lo aqui, Marcos. E inicialmente eu pediria para você falar sobre um evento que você vai realizar no próximo dia 22, que trata das marcas mais lembradas de Natal, não é isso? Como é que vai ser? Inicialmente eu quero trazer aqui o meu boa noite a você, Joaquim Pinheiro, a Hélida, né, e a todos os nossos telespectadores. É uma alegria estar aqui com vocês. Agradecer também essa oportunidade de vir divulgar nosso trabalho, vir divulgar o evento que estamos realizando. O evento tem o nome de Top of Mind. Essa já é a 15ª edição, ou seja, há 15 anos que nós realizamos esse evento. E esse evento ele é realizado para a entrega do prêmio Top of Mind. O prêmio Top of Mind ele é um prêmio que é dado às empresas mais lembradas pelo consumidor natalense. Essa identificação é feita através de uma pesquisa, se contrata com o Instituto de Pesquisa, né? Neste ano e no ano passado foi o Instituto Smart de Tadeu Oliveira, que realizou a pesquisa com 707 entrevistas, distribuídas nos diversos bairros da cidade, e identifica a marca mais lembrada de cada segmento da economia. E então, com esse resultado, a gente premia as empresas escolhidas pelo consumidor. Isso é um reconhecimento da maior importância, né? Porque você está, de certa forma, premiando os melhores, né? E um incentivo, uma forma de incentivar, né? Para que futuramente outras empresas se interessem. Exatamente. É um reconhecimento que é, vamos dizer assim, dado pela sociedade, né? Pelo consumidor. Essa pesquisa é uma pesquisa altamente técnica, ela é feita de acordo com a população de cada bairro, né? A densidade demográfica de cada bairro e com a distribuição por faixa etária, por classe econômica, né? Nível de escolaridade. Então é uma coisa muito científica, né? Então não há empate, não há, vamos dizer assim, beneficiamento que, vamos dizer, a empresa vai... Esse resultado não quer dizer que a empresa seja melhor, maior, que vende mais barato, não, é a empresa que é mais lembrada pelo consumidor. Naturalmente, essa lembrança, ela advém de uma série de requisitos, né, de itens que a empresa coloca em prática. Do significado que ela consegue passar para o consumidor. E Perfeito. aí eu pergunto, nesse momento de crise, né, já que Joaquim disse que não queria falar sobre isso, um prêmio como esse é uma forma de reconhecimento que o trabalho está sendo bem feito, que apesar de todas as dificuldades, né, as empresas elas estão conseguindo se sobressair e se destacar no seu segmento e fortalecer essa relação com o consumidor. Assim, é uma forma de mostrar, olha, a crise está aí, mas a gente consegue superar e se reconstruir nesse momento. Né? Também há essa boa relação com os empresários que se veem nisso. Lógico. A empresa ela tem um reconhecimento do consumidor, mas ao mesmo tempo a entrega desse prêmio ele também é um incentivo, né? Certo. É um incentivo, é um estímulo ao trabalho de marketing das empresas e é uma demonstração, exatamente como disse Joaquim Pinheiro, da forma correta como a empresa está se apresentando no mercado. Algum destaque nessa pesquisa que veio de diferente, que você acha que vale? Olha, nós fazemos essa pesquisa já há 15 anos. As surpresas são mínimas porque no mercado não há assim transformações Ainda mais agora, né? muito bruscas, né? Mas nós temos, por exemplo, como exemplo, nós temos na área de supermercado, sempre vem dando o Nordestão, né? Nós tivemos agora a Cabo Telecom, que foi identificada com 2 prêmios, né? Ela foi identificada como mais lembrada tanto na TV por assinatura como na internet, fornecimento de serviço de internet, né? Uhum. Temos um outro caso que é o Colégio Sei da Romualdo, que recebeu também 2 prêmios, mais lembrada como ensino infantil e como ensino fundamental. Os demais é sempre só mais um trabalho. Serão 33 empresas que serão agraciadas com o prêmio Top of Mind. Bacana. Tem alguma coisa a ver com o ICMS? Me parece que tem. Não. Com relação ao ICMS? A empresa que paga mais ICMS? Não. É apenas a questão da lembrança. É apenas a questão da lembrança. Certo.
Nessa pesquisa, apesar dela ser puramente estatística, né, por perfil, tal, as características, há alguma preocupação em fazer esse levantamento das características? Por que você lembra dessa marca, mais um quesito qualitativo, além do quantitativo, para que até a própria empresa, não sei se nesse momento há essa conversa com as empresas premiadas, para dizer, olha, o que eles mais lembram é de vocês por isso, por isso. Não, o processo de identificação do Top of Mind é um processo universal. Certo. E todo mundo, quando se faz esse tipo de pesquisa, a pergunta é uma só. Após o entrevistador escolher a pessoa que vai ser entrevistada, Certo. de acordo com as características que ele recebe, né, que ele tem que entrevistar uma pessoa no bairro tal, mais ou menos dessa faixa etária, dessa classe econômica, etc. Após isso aí, ele concordando em ser entrevistado, o entrevistador se dirige a ele dizendo, olha, nós vamos fazer aqui, nós vamos falar no nome de vários segmentos econômicos, e quando eu falar, você vai dizer o primeiro nome que lhe vem à cabeça. Certo. Então ele tem até 10 ou 15 segundos para responder, senão De a imediato. pergunta já é anulada, porque tem que ser o que está, como se diz, no topo da mente. Exatamente. Então a pergunta é, por exemplo, quando eu falo em supermercado, aí a pessoa diz, quando eu falo, né, em escola de ensino fundamental, então cada segmento de pronto o consumidor responde. Não dá tempo de não pensar. dá tempo de pensar, de raciocinar, de tentar lembrar. É o que está no topo da mente. Então, o que acontece? Existem determinados segmentos que os percentuais são muito significativos, muito representativos. No caso de supermercado, no caso de ótica, que a ótica Diniz lidera de uma forma muito abrangente. Mas existem outros ramos, por exemplo, padaria. Padaria tem tudo que é bairro. Então há uma dispersão muito grande e mesmo o mais lembrado, ele tem um índice pequeno de lembrança, porque há uma pulverização, né, muito grande. Isso se dá, por exemplo, também com imobiliária, com padaria, naturalmente com tipos de negócios que existe uma quantidade grande de ofertas e de pulverização mesmo, né? E qual é a dificuldade ou o maior desafio de manter um prêmio como esse há 15 anos? A gente conhecer histórias de empreendimentos, de iniciativas que se mantêm no mercado há tanto tempo, é também uma razão de se premiar, não? Eu diria que o maior desafio não é nem manter o prêmio. O prêmio é um evento, é uma promoção de um veículo de comunicação, Sim. que é a revista Foco. Isso. E esse prêmio ele tem sido a cada ano um sucesso garantido, porque as empresas, vamos dizer assim, prestigiam, valorizam, participam, e a gente não tem tido assim, muita dificuldade em realizar o prêmio. Dificuldade do trabalho se tem de manter o órgão de comunicação num momento em que a mídia impressa se apresenta em declínio no mundo inteiro, e a revista Foco vem há 15 anos se mantendo, né? Nós, vamos dizer assim, assistimos aí o fechamento de diversos órgãos de comunicação, principalmente da mídia impressa, e a revista Foco vem, eu não digo assim na contramão, mas ela vem se mantendo firme, graças a Deus, com um trabalho de muita, vamos dizer assim, de muita dedicação, né? De muita persistência, e nós assim nos consideramos satisfeitos com esse resultado. Isso é bom, né? Estimula a quem está no mercado, tanto da comunicação de uma maneira geral, não só de publicações em revistas, mas do impresso como um todo, porque particularmente eu gosto muito do papel, ainda sou dessa. Eu ia perguntar exatamente isso a Marcos, sobre a revista Foco. Me parece que você andou expandindo a revista para outros estados, não é isso, Marcos? A revista tem uma história, é o seguinte, Pinheiro, nós quando planejamos a revista, nós pensamos em ter uma periodicidade mensal, como foi de início e voltou a ser, atualmente com um projeto de a cada 5 anos ela encurtar a periodicidade. Então, com 5 anos, nós passamos a ser quinzenal. E aí, demos um passo talvez um pouco mais largo do que a perna, como se diz, e com 2 anos de ela quinzenal, nós passamos para semanal. Passamos aí mais de 2 anos com ela semanal, foi um desafio muito grande. Então o projeto não se tornou viável economicamente com ela semanal, houve um endividamento da empresa e nós recuamos, voltamos a ser mensal. No entanto, um ano depois, a gente tentou expandir também a revista em nível regional, nível Nordeste, passando a circular inicialmente em João Pessoa e Recife. Mas também esse projeto não teve uma boa viabilidade econômica, porque nós não conseguimos implantar departamentos comerciais nessas outras capitais, não pudemos avançar com o faturamento nessas outras capitais e não podíamos, naquele momento, também manter uma circulação em praças que não haviam faturamento.
Então recuamos, hoje nós estamos com circulação em Natal, maciçamente como sempre estivemos, mas também temos, para não deixar de ser uma revista que leva o nome Foco Nordeste Regional, nós temos um pequeno reparte para João Pessoa e para Recife, né? E aí é o projeto, então, de É o projeto da gente retomar tentar, pelo essa menos, expansão. se fixar em Natal, se fortalecer cada vez mais em Natal e Rio Grande do Norte, porque ela é uma revista de origem do Rio Grande do Norte. Ela tinha o nome de a revista do RN, Isso. Foco a revista do RN. Hoje ela é Foco Nordeste. Mas o seu foco está no Rio Grande do Norte. Marcos, diante das redes sociais, da internet, isso tudo, né? A gente viu aí que vários veículos de comunicação impressos têm fechado, né? A gente pode até citar o exemplo do Jornal de Hoje, que eu e Helda trabalhamos juntos lá. Um jornal muito bom, eu acho que quem perdeu foi a sociedade com isso, né? Como é que você vê o futuro da mídia impressa? Você que ainda está aí, né, com esse projeto da revista Foco, você acha que isso vai perdurar por muito tempo ou está fadada também a desaparecer? Eu acho que vai diminuir a participação da mídia impressa nesse bolo, mas nunca vai deixar de existir, porque sempre vai ter pessoas que preferem esse contato com o papel, a mobilidade. Você tem o smartphone, você tem o computador, Mas não é a mesma mas não é a mesma coisa. coisa. Você, vamos dizer que você não leva para o banheiro o computador, a revista, o jornal você leva, né? Você tem uma série de vantagens também se ter a mídia impressa. Mas eu daria aqui um exemplo muito genérico, mas um exemplo que pode ser dado. Por exemplo, o papel moeda, dinheiro. Existe o papel moeda e existe hoje 90% das transações financeiras digitalmente, cartão de crédito, mas a moeda em si, o papel, nunca vai acabar. Ele tem que circular. A mesma coisa, essa mesma comparação eu faço com a mídia impressa. Vai ter sempre a mídia digital avançando, mas ela jamais irá eliminar a presença do papel. E qual é a maior dificuldade, então, para se readequar nesse ambiente tão virtualizado, com uma intensa demanda para essa migração do impresso para as telas, mesmo com os leitores que tentam imitar aí e alguns até conseguem, mas não é a mesma coisa de passar a página ali, para não cansar a vista e tal, os leitores digitais. Mas como se adaptar enquanto veículo de comunicação a essa demanda, a essa exigência, para não deixar o papel, não só por uma questão de persistência, mas porque realmente é diferente, é diferencial. Você ter ali o papel, a questão do material bonito, Tá bem documentado trabalhado. ali, o assunto está documentado. É diferente, né? É muito diferente. Como Ainda se tem- readequar nesse... Ainda tem essa função que Pinheiro acaba de falar, que documentar. A notícia ela é dada pela internet, mas ela não tem aquela, na sua maioria, a credibilidade que o papel passa. O papel, eu diria que é o cartório que dá o carimbo na notícia, é o jornal, é a revista. Você vê, saiu num blog, saiu em qualquer coisa da internet, mas no papel ainda é aquela coisa que se vê com mais segurança, com mais credibilidade, e você pode indicar para uma pessoa, que você pode mandar para uma pessoa. Fora a questão de hábito, ainda existe uma quantidade muito grande de pessoas A com hábito cultura, né? de papel. E esse hábito ele nunca vai, vamos dizer assim, ser totalmente extinto, porque você utiliza o papel, por exemplo, nas escolas. A leitura de livros, né? Até nos templos religiosos, as orações também com papel. Então o papel ele vai estar presente na vida das pessoas por muito tempo ainda. Não vamos ser nós que vamos ver o papel acabar Espero que não. como elemento de informação. Mas há projetos, desculpa, Pinheiro, projeto para digitalização também, para trabalhar nesses dois vieses aí da A revista Foco? tem já um site, nós não temos dado assim uma prioridade a esse site, né, esse portal, mas nós pretendemos dinamizá-lo e investir um pouco nessa parte para correr no paralelo, sem que isso prejudique a revista, que é a menina dos olhos, para mim, é a revista impressa. Marcos, a gente está chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer a sua presença aqui e você conclamasse aí o pessoal, né? Como é que vai ser lá a presença lá no evento? Esse evento ele vai acontecer depois de amanhã, dia 22, no Centro de Convenções, a partir das 20 horas. Nós teremos lá a entrega da premiação, dos troféus, aos 33 empresas premiadas, né? É uma solenidade cívica com abertura com o hino nacional, um grupo musical. Nós teremos na sequência da
entrega dos troféus, uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, que é composta por 70 e poucos músicos. Então vai ser um evento bonito, bem decorado e etc. E encerrada a apresentação, nós teremos também um coquetel para os presentes. E nós convidamos as pessoas interessadas, empresários, principalmente pessoas ligadas às empresas que vão receber esses prêmios. Convidamos a imprensa, convidamos os amigos. Vai ser um evento muito interessante e que movimenta e estimula a economia do nosso estado. Bom, eu queria agradecer, né, a presença de Marcos César e de Hélida também, minha colega, que virá aqui outras vezes, né, em outras oportunidades. Eu que agradeço, né? Pinheiro, mais uma vez, e é só chamar. Tá bom, e dizer que na próxima segunda-feira estaremos de volta com o programa Pensando Bem. Obrigado e até lá. TV Câmara, a TV do povo de Natal.